Além da vida, psicografias e mensagens da espiritualidade. Prosseguindo com a segunda parte do vídeo, na primeira parte, vimos o desenrolar dos fatos até o momento em que Januário estivesse pronto para iniciar com a sua nova missão. Entretanto, foi após a conclusão do curso que o capacitaria a exercer uma nova atividade como espírito desencarnado que Januário teve a oportunidade de conhecer a vida espiritual por um outro ângulo, pois quando conheceu Antônio Carlos, Januário ainda era um espírito apegado aos sentimentos como vingança, ódio e muita maldade. E por isto, ele se questionava se deveria aceitar o convite feito por Antônio Carlos para ditar à médium a sua história. Porém, esse convite trouxe a ele uma nova oportunidade de conhecimento e transformação. Amigos, como as oportunidades e alguém acreditar em nós é muito importante em nossa existência, estejamos nós vivendo como espíritos encarnados no mundo físico terreno ou já desencarnados no mundo espiritual. Naturalmente, depende de nós mesmos buscarmos pelas oportunidades de aprendizado e evolução. E mesmo que cada coisa tenha o seu tempo, é necessário que nós também queiramos fazer as devidas transformações. E estas são reformas que cada um precisa fazer em si, tanto na vida física terrena como no mundo espiritual. Esta psicografia também nos mostra como, pela graça e misericórdia de Deus, somos auxiliados também no mundo espiritual. E espero sim que possamos aprender um pouquinho mais a cada vez com cada psicografia, porque são histórias de vidas de pessoas que já estiveram entre nós. E nós, como seres humanos, fazemos tantas coisas, tanto no sentido do bem, como no sentido daquilo que nos traz karmas e que precisaremos posteriormente nos reavermos diante deles. Amigos, convido-os a assistirem a segunda parte da psicografia e se você ainda não teve a oportunidade de assistir a primeira parte, eu vou deixar o link conectado aqui. E assim talvez fosse interessante assisti-la primeiramente e depois então a segunda parte. Um grande abraço a todos, meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, com comentário do mentor espiritual Antônio Carlos, do livro Morri e Agora, ditado pelo espírito de Januário. Depois de muito tempo, indaguei. E agora? Segunda parte. Fui todo entusiasmado. Na primeira tentativa, me dei mal. Aproximei-me de um jovem que começava a treinar a psicografia. Ditei a ele uma mensagem bonita, propondo um trabalho diário para escrevermos um livro. Ele duvidou ser o espírito que assinei. O moço deu a mensagem para o pai, que era um espírita estudioso e cauteloso a analisar. Descobriram a fraude e fui repelido. Conforme soube depois, o mentor dele permitiu que eu me aproximasse desse encarnado e ficou feliz com a prudência de seu pupilo. Aquele jovem não seria enganado. Na segunda tentativa, fui melhor. Aproximei-me de uma médium, fiquei meses observando-a. Ela frequentava um centro espírita onde pouco se estudava e achavam que dificilmente seriam enganados. Quando escrevi por intermédio dela e assinei o nome conhecido e respeitado, ela se empolgou, sentiu-se importante, já se via dando autógrafos e todos a respeitando. Mas era uma pessoa preguiçosa, queria tudo pronto, não tinha tempo para se dedicar ao trabalho de psicografia e dava muitas desculpas. Desisti, não tive paciência
de enganar essa médium. Alguns da minha turma estavam se dando bem, outros não. Muitos encarnados não se deixavam enganar, por não serem vaidosos, por analisar e indagar o porquê de um espírito conhecido escrever por ele, como também davam esses escritos para pessoas que entendiam de literatura, principalmente espírita, analisarem. Outros foram enganados para a alegria do nosso orientador, que sabia que esse trabalho daria frutos de separação e discórdia. Achei interessante visitar uma pessoa que já trabalhava com a psicografia. Pelo menos, essa não era preguiçosa. Aproximei-me, fui tratado com educação, mas não deu para enganar. Ela orava demais. Era uma chatice ficar perto dela. Suas preces me incomodavam muito. Vendo que ia fazer um livro com muitos convidados, pedi para escrever. Queria contar aos encarnados que a desencarnação de pessoas más pode ser prazerosa e que viver fazendo mal tinha vantagens. A médium me respondeu que quem coordenava seu trabalho era seu mentor desencarnado, que se quisesse escrever, deveria falar com ele. Ao desejar comunicar-me com ele, vi-o. Estava ali o tempo todo. Fiquei nervoso, mas disfarcei. Esse espírito aproximou-se de mim e apresentou-se. Chamo Antônio Carlos. Que Jesus esteja com você, Januário. Poderá escrever, ou seja, ditar sua história, desde que assine seu nome. Mas, como todos os convidados, você terá de fazer um breve estudo em uma de nossas colônias. Ele sabia o meu nome e, com certeza, sabia muito mais sobre mim. Fiquei de pensar e passei dias rodeando a médium. Ela não teve medo. Acho que nem se importou. Fiquei curioso para saber como era esse estudo e como seria a colônia deles. Aceitei. Antônio Carlos me levou à colônia, a casa do escritor, onde, segundo ele, desencarnados que queriam escrever por médiuns vinham aprender. Olhei tudo curioso, mas disfarcei, fingindo não estar interessado. Achei-a simples, porém encantadora. Impressionei-me com a fraternidade que ali existia e com a forma carinhosa que se tratavam. Antônio Carlos me deixou numa sala com 12 alunos. Todos me cumprimentaram. Ninguém me indagou nada e o primeiro encontro transcorreu normalmente. Estava resolvido a enganá-los. O assunto estava interessante. Prestei atenção e participei. Quando a aula terminou, ao sair da sala, encontrei com Antônio Carlos, que estava me esperando e me trouxe de volta. Compreendi que não conseguiria ir a essa colônia sozinho. Não a acharia. Isso me chateou. Antônio Carlos, todos os dias, me esperava num local. Levava-me à colônia e me trazia de volta. Nas primeiras aulas, tudo bem, deu para fingir, mas percebi que já não estava fingindo, estava gostando. Seriam 10 lições. Na 7ª, pedi a Antônio Carlos: vamos nos sentar aqui um pouco? Sentamo-nos num banco do jardim da colônia. Ele ficou quieto. Comecei a chorar. Nunca havia chorado daquele jeito, tão sentido e dolorido. Sofria. Ele esperou que chorasse, o que fiz por minutos. Depois me olhou com carinho. Foi então que temi e indaguei-o, apreensivo. E agora? Caminhe, mude o rumo de sua vida, respondeu ele bondosamente. Fiz muito mal. Como será minha colheita? Quando nos preparamos para a colheita, sabemos que irá ser trabalhosa. O trabalho no bem facilita. Terei muito o que fazer, exclamei em tom de queixa. Chorei de novo. Januário, disse Antônio Carlos,
carinhoso. Se você tem de caminhar 200 quilômetros e ficar sentado chorando, pensando no tanto que andará, terá sempre esses quilômetros pela frente. Mas, se der passo por passo, um dia terá percorrido toda a quilometragem e você já andou alguns metros. Compreendi. Pedi abrigo, ajuda aos orientadores do curso. Aconselharam-me a terminar o estudo e vir, como havia prometido, escrever minha história, ou parte dela. Antônio Carlos, meu novo e sincero amigo, levou-me a uma outra colônia, onde existe uma escola especial para desencarnados que foram imprudentes a ponto de serem taxados por eles mesmos de trevosos. Ali eram educados, recebendo a orientação de que necessitavam. Gostei demais do que vi, de todos, e quis, com sinceridade, frequentá-la. Escrevo hoje, no dia em que se comemora um feriado, na cidade que a médium mora, a Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus, orei muito para ela me dar forças e conseguir mudar minha forma de pensar e de viver. Sei que terei de me esforçar para me modificar, e foi depois de muito tempo de desencarnado que, angustiado e temeroso, indaguei: e agora, que faço? Ainda bem que recebi ajuda. Entendo que ninguém é perfeito e que o importante é cobrarmos de nós mesmos o que podemos fazer e não observar o que o próximo faz. Quando me aproximei pela primeira vez da médium, queria escrever uma coisa. Acabei escrevendo outra, pois compreendi que não estava bem como julgava. Ninguém é feliz não se sentindo bem com as leis divinas, afastado de Deus. Não queria continuar fazendo mal e decidi parar com a plantação da maldade e me preparar para a colheita. Quero e desejo fazer essa colheita com trabalho. Agradeço a oportunidade que estou tendo. Fiz muito mais mal a mim mesmo do que aos outros. Januário. Explicações do mentor espiritual Antônio Carlos. Januário teve uma desencarnação violenta. Sentia ódio do inimigo e lutava com rancor. Esse sentimento forte, o ódio, fez no impulso seu espírito sair do corpo físico morto. Desencarnados que vibravam igual a ele desligaram-no, levando-o para uma cidade do umbral. Se ele não tivesse se enturmado e ficado submisso, teria sido preso ou se tornado um escravo. A desencarnação para Januário, de imediato, não mudou muito sua forma de viver e agir. No umbral, os chefes que lá moram costumam agir de forma que seus companheiros sofram, para depois ajudá-los. Isso tudo para que tenham medo e sejam obedientes. Muitos livros espíritas têm descrito as cidades do plano espiritual. Bonitas e agradáveis são as moradas dos bons espíritos ou daqueles que querem melhorar. Confusas, barulhentas e não tão bonitas são as moradas dos que preferem trilhar o caminho da maldade. Lá também vivem os imprudentes, que são maltratados, normalmente os que fizeram vítimas, e essas não lhes perdoaram. Os que se denominam moradores fingem estarem bem e são alegres. Aos que mandam, e a maioria tem de obedecer às leis, que normalmente são cruéis. Nessas cidades, vemos muitas coisas estranhas que não diferem muito de certos lugares da Terra, onde encarnados vão para usufruir paixões e vícios. Nós os vemos vestidos de muitos modos. Há os que se vestem acompanhando a moda dos encarnados. Januário, na primeira vez que veio nos visitar, estava todo de branco, talvez por tentar se passar
por uma outra pessoa. Depois veio vestido de preto. Acabou por último vestindo-se de roupas claras e simples. Somente alguns se vestem de forma muito estranha, e os motivos são quase sempre tentar assustar ou amedrontar quem os vê. Januário viveu muitos anos no umbral. Pedi a ele que não escrevesse o que fez. Errou muito. Convidei-o a fazer o curso. Queria que ele conhecesse outra forma de estudar a literatura e que conhecesse desencarnados bons. Deu resultado. Todos, professores e alunos, sabiam o porquê de ele estar ali e ajudaram-no. Somente se indagou e agora, quando teve consciência de seus erros, ele soube, pelo estudo, na colônia, a casa do escritor, que nossos atos nos pertencem. Somos donos absolutos do que fazemos. Ficar inerte e chorar pelo que se fez de errado não resolve. Necessita-se caminhar e ser útil. É o que ele vai tentar fazer. Em muitas colônias existem escolas que orientam desencarnados que muito erraram. Lá, eles estudam por um tempo. Depois de concluírem o curso, há várias opções: continuar a estudar em outras colônias, reencarnar ou servir em muitos locais.